Advogado, as testemunhas me disseram que ela tem uma deficiência auditiva, mas ela gostaria de começar vendo se consegue ouvir vocês das mesas. E se ela não conseguir, é só se aproximar como você fez antes com a testemunha anterior e... certifique-se de ficar onde o júri possa vê-la. Tudo bem. Tudo pronto, ambos os lados preparados para o júri? Pronto, meritíssimo, não precisa se levantar. Pode sentar. Tudo bem. Tudo bem, todos podem se sentar. Bom dia. Peço desculpas pelo atraso, mas estamos prontos para começar. Esta testemunha foi juramentada para dizer a verdade, Sr. Goebel. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vou te chamar de Michelle nesta audiência, tudo bem? Michelle, como você conhece Tanner Horner? Eu conheço o Tanner. Nós nos mudamos para o bairro? Acredito que foi em 2001 e meu filho era amigo do Tanner. Eles têm idades parecidas? Sim, senhor. Meu filho é 1 ano mais velho que Tanner. Certo. E o seu filho e Tanner eram parecidos de outras formas além da idade? Sim, senhor. E como assim? Ambos têm Asperger e os dois sofreram muito bullying no bairro. A gente morava em um bairro que era meio ruim. Eu não sabia que era ruim quando me mudei para lá, mas descobrimos bem rápido. Eu levava meus filhos para a escola, minhas crianças para a escola todos os dias. Mas às vezes eu tinha que trabalhar até mais tarde e meu filho ia de ônibus. Quando meu filho ia de ônibus, Tanner também ia. E às vezes o Tanner ficava trancado do lado de fora de casa quando era só um garotinho. Meu filho tinha provavelmente uns 11 anos quando nos mudamos para o bairro. Então isso faria o Tanner ter 9 anos. Então, vamos começar voltando à questão do bullying. Você disse que os dois sofreram bullying ou só o Tanner? Não, os dois sofreram bullying. E quem estava fazendo isso? Havia alguns garotos do bairro, eram uns 3, e esses 3 tinham mais alguns que eram mais velhos. Eram tipo 2 mais velhos, e então os 3 garotos, eles tinham 2 mais velhos, e aí tinha um que era, eu acho, mais novo que Tanner, eu acho. E o que você quer dizer com sofrer bullying? Eles batiam neles. Tipo, fisicamente? Você viu os ferimentos? Você já tentou intervir? Tudo bem. Pode responder sim ou não? Sim, senhor. Está tudo bem. Sim, senhor. Desculpe, sim, senhor. Então, como você tentou intervir? Bem, um dia quando... Meu filho viu Tanner sentado na varanda e meu filho disse: "Mamãe, eu preciso descer lá e salvar o Tanner." E eu disse: "Tudo bem." Ele desceu lá. Aqui está. Todo mundo disse para ela. Vá em frente. Você pode dizer. Vá em frente. Meu filho chegou em casa e falou: "Mamãe, preciso descer e salvar o Tanner." Eu autorizei e ele foi correndo salvar o Tanner. Meu filho correu para casa e disse: "Mamãe, eles estão atrás de mim." "Eles estão atrás de mim." Perguntei: "Quem?" "Os meninos vieram até minha casa e porta." E aquele menino que liderava encontrou o boné. E o boné dele estava na minha cabeça, bem aqui. E eu disse: "Você vai ter que passar por mim antes de chegar no meu filho."
E eu realmente disse isso. Eu disse, meninos maus, maus, porque eram os 3. Eu disse, meninos maus, o que vocês vão fazer quando eles vierem atrás de vocês? E eu disquei 911. E a polícia chegou e todos aqueles meninos, e eu acho que o menininho ele devia ter uns 9 anos, e todos eles estavam sendo presos naquela hora. E isso foi, eu não sei que ano foi ou nada assim. Mas vamos continuar com sua pergunta e resposta. Então, só um segundo aqui. Bem, vamos... progredir um pouco em relação àqueles 3 garotos. Além de chamar a polícia, houve outras maneiras pelas quais você acabou intervindo na vida deles? Bem, ambos os garotos tiveram uma criação difícil. Eles eram muito pobres. E eu fiz amizade com eles porque as condições em que eles viviam eram muito, muito ruins. E então eu andava muito pelo bairro. Deixa eu ir lá e te buscar. Mas eu passava pelo lugar onde aqueles meninos moravam. E foi assim que eu soube que eles viviam em um bairro ruim. E eu fiz amizade com a mãe e o pai deles. E eu disse para aqueles meninos que, se eles precisassem de um lugar para ficar no inverno e na chuva, eles poderiam ficar na minha casa. E assim eu fiz amizade com eles. Por que eles precisariam de um lugar? Eles moravam na barraca e eles compraram ela. Você já levou alguma coisa para eles? Eu levei roupas para o meu filho. Vamos falar do Tanner novamente. Você mencionou que ele era deixado do lado de fora de casa. Com que frequência você via isso? Muitas vezes. Não via, ele chegava da escola e simplesmente não conseguia entrar. Então seu filho brincava com ele lá fora? O que eles faziam? Não. Às vezes o Tanner vinha aqui e eu dava um lanche para ele, sabe? E aí a vovó chegava em casa e então ele ia para casa dele. Agora, você sabe por que ninguém estaria em casa quando ele chegasse? A vovó estava trabalhando. Ela trabalhava muito? Bem, ela tinha que trabalhar. Ela era a única que, pelo que eu sabia, cuidava do Tanner e do menino, do garotinho. Você chegou a conhecê-la? Eu a encontrei algumas vezes, eu estava muito, muito ocupada. E quando eu a encontrei algumas vezes. Você sabe quem mais morava com Tanner? O irmãozinho dele e o avô dele. Bem, você falou sobre o irmãozinho. Você já viu Tanner com o irmãozinho dele? Algumas vezes. Ele levava o irmãozinho com ele às vezes. Ele ficava arrastando ele por aí. Tipo coisa de irmão mais velho, sabe? Como você via o jeito dele com o irmão? Ele era gentil com o irmão dele. Você sabe se Tanner tinha o próprio quarto na casa? Ele tinha um quarto, mas não era o quarto dele. Era o quarto da mãe dele, mas ela não estava lá. Mas então, quando ela chegou em casa, ele tinha... talvez... 13, 14 anos de idade. Ela tinha ficado fora por tanto tempo. E ele teve que dividir o quarto com esse garotinho. E então, quando a mamãe voltou para casa, ele teve que ir morar no galpão. E meu filho estava lá embaixo me ajudando a limpar tudo. E meu filho voltou para casa. Eu disse, mamãe, está terrível. Eu não consigo fazer isso. Porque meu filho também tem Asperger e eles precisam de estrutura. Vamos lá. Minha casa era estruturada para o meu filho. E quando meu filho viu aquilo, ele ficou assim. Eu não consigo, mamãe. Eu não consigo.
Você vai nos ajudar? E eu disse: eu não posso. Eu não tenho tempo, querida. Eu não tenho tempo para ajudar com isso. Mas quando eles estão num ambiente desestruturado e não está bem definido para eles, ou se algo mudou, por exemplo, se... Vamos nos ater à pergunta e à resposta. Certo, então, você pode falar sobre seu filho ter Asperger e sobre como Tanner era diferente? Quais foram algumas das outras coisas que você percebeu em Tanner que fizeram você pensar que ele era neuroatípico? Tanner não era tão maduro. Ele parecia mais jovem do que a idade dele. Então, durante todo o tempo que você conheceu o Tanner, ele sempre foi assim? Ele não... Isso. Falta de maturidade na convivência. Essa situação acabou abalando a amizade dele com seu filho? Sim. Senhor, eles pararam de sair juntos? Não foi isso que aconteceu. Que me conte. Meu filho sofreu tanto bullying na escola que na 7ª e 8ª séries ele passou bastante tempo na escola alternativa. E ele gostava da escola alternativa porque era praticamente o único lá. Tinham só 2 ou 3 pessoas e ele tirava notas muito boas e se saía muito bem. Então eu tirei meu filho da escola pública e coloquei ele em uma escola cristã. E aí ele não convivia tanto com o Tanner, porque acabou fazendo outros amigos. Ok. E pelo que você sabe, o Tanner tinha muitos amigos? Ah não, senhor, me desculpe. E houve uma época em que a Jack sugeriu que os meninos fizessem uma festa de aniversário conjunta? Sim, senhor. Pode me contar sobre isso? Porque Tanner não tinha muitos amigos. Meu filho era amigo dele. E Jack percebeu que nós estávamos amando a tia Hannah. E ela descobriu que elas tinham o mesmo aniversário. O da Tanner é um dia antes do meu filho. Mas meu filho nasceu em 89. E ela trabalhava onde podia fazer bolos. Então eu deixei meu filho ir e fizemos uma festa de aniversário na casa do Tanner para os dois. Não me lembro do ano nem da idade deles. Como foi a festa? Foi legal. Você já viu o Tanner com uma namorada? Tanner teve sua primeira namorada. Não lembro quantos anos ele tinha e não direi o nome dela, mas ele estava muito animado e a trouxe para me conhecer. Ele estava feliz. E quanto à música, você viu o Tanner desenvolver interesse por música? Eles gostavam de rock cristão. Existem diferentes tipos de música cristã e eles gostavam mais do rock cristão mais pesado. Você está falando do Tanner? Meu filho e o Tanner. Os dois tinham esse interesse musical. E aí o Tanner ganhou uma guitarra e tocava bateria. E então meu filho passou a ir lá para o galpão. E meu filho queria uma guitarra, então comprei uma guitarra para ele. E aí tinham esses garotos mais velhos que o Tanner e o Herman. Você está bem. Ok, só continue. Eles saquearam e roubaram as guitarras deles e invadiram a casa do meu filho, a nossa casa, e roubaram as guitarras do meu filho. E a guitarra. Você falou sobre as maneiras como seu filho e Tanner podem se comportar de forma diferente? Você já viu Tanner agir dessa forma? Nunca vi Tanner agir assim.
E você mencionou a mãe de Tanner. Eles não o transferiram naquela época. Tanner já mencionou a mãe dele pra você? Sim. Ele disse que sentia falta dela? Ele sentia falta e queria a mãe dele. E como mãe de uma criança com Asperger, quais foram algumas das dificuldades que você teve que enfrentar? Ai, nossa. Como eu disse, ok, posso dar um exemplo, meritíssima? Sim, por favor. Ok, então se você dissesse pra eles que a gente vai comer pizza depois da escola, e é nisso que eles pensam o dia inteiro, a gente vai comer essa pizza, tá bom? Você busca eles na escola e diz, bom, a gente não vai poder comer pizza. Vamos comer hambúrguer. Eu não quero hambúrguer. Eu quero pizza. Você disse que a gente ia comer pizza. Talvez a gente vá comer hambúrguer. A gente foi convidada. Eu não quero ir. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. E aí vem essa irritação, tipo, umas 100 vezes. Se você é uma pessoa normal, mudasse os planos, tudo bem. Mas eles ficaram pensando naquela pizza o dia inteiro. E você não pode mudar a rotina assim. Você não pode mudar se você disser. Você fala que seu filho, na verdade, se saiu melhor na turma alternativa. Havia recursos que foram úteis para ele ter sucesso? Sim, senhor. Que tipo de coisas ajudariam? Só de estar naquele ambiente, um ambiente menor, onde havia apenas 2 ou 3 crianças, já ajudava. Eles não conseguem, têm muita dificuldade em um ambiente grande. É muito difícil para eles. Eles não conseguem, é difícil para eles compreenderem um grupo grande. Meu filho, essa foi a única vez que meu filho teve uma festa de aniversário com outra pessoa. Esse foi o aniversário dele. Ele não vai ter uma festa de aniversário com ninguém. Meu pai e meu sobrinho fazem aniversário em agosto. Ele nem quis comemorar o aniversário com o avô ou com o sobrinho. Era o dia dele. Quero te perguntar algo sobre você. Já participou de ministério prisional? Sim, senhor. Posso saber mais sobre isso? Eu fiz trabalho de ministério prisional. Eu fiz trabalho de ministério prisional só com as mulheres no condado de Karen por 5 anos. E também ministério de rua e ministério com pessoas em situação de rua. Eu ainda faço ministério com pessoas em situação de rua e ministério de rua até hoje. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Nós temos que ter uma renovação da nossa mente. Você não pode se conformar com o mundo. Você tem que transformar sua mente para Deus. E se você deixar Deus transformar sua mente, então as coisas podem melhorar. E se... As pessoas só precisam saber que Jesus pode mudar o seu mundo, Jesus pode mudar a sua mente e Jesus pode melhorar as coisas. Ele pode, e ele vai se você deixar. Se você deixar ele entrar, ele vai. E ele pode. Deixa eu dar uma olhada nas minhas anotações aqui rapidinho. Eu até deixei, ok. Espera aí. Bem, obrigado, Shao. Aqui eu vou abrir caminho. Obrigado, senhorita. Contra-interrogatório. Sim-chan. Deixa eu perguntar, você mencionou seu filho. Como ele está? Meu filho agora está amadurecendo mais agora do que jamais amadureceu antes. Ele teve um abalo há 1 ano e meio e foi uma morte na família. E isso realmente o abalou muito. Não havia comunicação entre ele e eu.
Se você disser uma palavra errada, isso bloqueia a comunicação. Mas meu filho está mais velho e agora ele é mais maduro. Ele precisa cuidar de 2 filhos. E eles são ótimas crianças. Meu neto toca 3 instrumentos. Minha neta é uma excelente desenhista. Ela sabe desenhar e pintar. Meu filho fica em casa, a esposa dele trabalha e ele cuida das crianças desde que elas nasceram. Então a esposa trabalha, ele é casado e tem 2 filhos. Sim, senhor. Quando você viu Tanner Horner pela última vez? Nós nos mudamos do bairro em 2011 ou provavelmente 2011. Então isso foi há 15 anos, essa foi a última vez que você o viu? Sim. Senhor, não, isso não é verdade. Eu vi o Tanner um dia no posto de gasolina e ele veio até mim e disse: Oi, você se lembra de mim? Como uma criança faria. Eu disse: Claro, Tanner, lembro de você. Então, fora isso, você não teve nenhum contato com ele. Nos últimos 15 anos... Correto, senhor. Essa é uma testemunha. Leia o registro. Nada, meritíssimo. Ela pode ser dispensada em definitivo? Sim, meritíssimo. Obrigado. Senhora.